Shalom, povo abençoado, em nome de Jesus, amém. Estamos aqui para mais uma aula, amém, a sexta aula da Escola Profética, amém, meus queridos, amém, a sexta aula em cima, hoje nós vamos falar do sexto mandamento da lei de Deus, amém. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui, queridos, para ser boca de Deus, para ser instrumento do Senhor, para trazer um conhecimento mais amplo da palavra do Senhor para todas as pessoas, amém, que querem mais de Deus, amém? Então eu quero, antes de eu estar indo para a palavra aqui, lendo o sexto mandamento, eu quero dizer para você que vai escutar essa aula, se inscreva no nosso canal no YouTube, ali vai ter todo o conteúdo da Escola Profética, Ministério Apostólico Lion of Judá, Maloge, né? Se inscreva lá, ative o sininho ali para você receber todas as notificações, amém, queridos, de tudo aquilo todo o conteúdo que nós vamos colocar na escola, amém. Ali também você vai acompanhar os milagres, as coisas que a gente acaba postando daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, amém. Então, né, siga lá, né, se inscreva no canal do YouTube da Maloge, amém, queridos. E também quero dizer você que quer ser um aluno da Escola Profética, é uma escola online, queridos, inteiramente gratuita, amém? Nós temos um grupo no WhatsApp, onde ali a gente vai estar colocando as aulas, vamos estar dando direções, vamos estar orando pelos alunos, vamos estar ativando vocês, amém? Vocês vão receber, amém, impartição, vocês vão estar, né, conectados conosco, amém? E essa conexão, ela é muito importante para aquela pessoa que quer operar o que não operava, fazer o que não fazia, amém? Aprender, amém? Com Deus, mas também com as pessoas, amém? Os caminhos, amém? Para te ter uma vida abençoada, amém? E um crescimento espiritual, né? Crescendo da mesma forma que o próprio Jesus crescia, né? Que eu sempre digo isso, que ele crescia em graça e crescia em conhecimento da palavra de Deus. O próprio Cristo, sendo 100% Deus e 100% homem, amém? A Bíblia diz que ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, amém? A quem ele enviou, amém, meus amados? Então, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui gravando, né, essa aula aqui para ser instrumento do Senhor, para você receber uma profundidade da palavra de Deus, amém? Queridos, hoje, né, é a sexta aula dos 10 mandamentos, que é em cima do sexto mandamento, que fala: não assassinarás, não matarás, amém? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero fazer uma oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, ô amor, pega um copo d'água para mim que eu quero fazer uma oração, amém, queridos? Tô com a garganta meio arranhada por causa do clima aqui no sul, amém? Quero orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante desse ensino, diante dessa escola, diante de cada aluno, diante de cada vida, ó Deus, que vai estar, Senhor, assistindo essas aulas, vai estar, meu Pai amado, crescendo mais em Ti, Senhor, através da revelação, através da Tua palavra e através do Santo Espírito, Senhor. Que cada um venha a ser edificado, cada um venha a ser tocado, e que esses ensinos, ó Senhor, venham ser de bênção, Pai, para a vida de todos aqueles que querem mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero... A palavra do Senhor diz em Êxodo, obrigado, Êxodo 20, verso 13, amém? Êxodo 20, verso 13, amém? Eu não vou ler toda a passagem porque, né, Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos da lei. Que lei é essa, apóstolo? A lei de Deus para com Israel. Da lei de Deus, do Rei dos Reis, Deus, amém? As leis de Deus, as leis do céu, amém? Para o povo que vai morar no céu, mas leis para que o povo viesse cumprir na terra.
Deus colocou leis ao povo para que o povo viesse submeter essas leis, para que o povo viesse viver uma vida em abundância debaixo da obediência. A Bíblia diz que maior que o sacrifício é a obediência a Deus. Amém, queridos? Então, aqui a Bíblia diz em Êxodo 20, verso 13, diz: não assassinarás ou não matarás. Amém? Desculpa, queridos, estou com a garganta bem arranhada. Amém? Quando Deus ele estabelece o 6º mandamento, queridos, a pergunta é, quando Deus fala não assassinarás, não matarás, será que isso somente tem a ver com eu pegar e matar alguém, ou com um tiro, ou com uma faca, né? Ou de alguma forma na parte natural, tá assassinando alguém, matando alguém, tirando a vida de alguém? Claro que não fica só nisso, né? Eu preciso falar o que eu vou falar, porque isso você precisa entender sobre isso, né? Eu tenho falado em todas as aulas, a gente comenta isso, dos 10 mandamentos, porque você tem que entender, amém? Das ramificações dos mandamentos, né? Amém? Então as ramificações do mandamento 6, que é não assassinarás, eles vai abranger vários tipos de morte, amém? Então, claro que Deus também está se referindo que o povo de Israel não poderia matar alguém, tirar a vida de alguém, né, no natural também, mas não fica somente nisso. Vai muito mais além, queridos. Eu quero que você entenda que a palavra do Senhor ela vai muito mais além do que uns simples versículos que você lê e muitas vezes você entende no teu entendimento natural. Quando você pede para que o Espírito Santo venha te dar entendimento, que o Espírito Santo venha te dar revelação da palavra do Senhor, querido, você tem uma profundidade para entender muito mais do que o entendimento humano, mas você passa a entender a palavra revelada pelo Espírito Santo. Amém? A palavra revelada. Então, quando Deus ele fala não assassinarás no mandamento 6 da lei, amém? Ele está dizendo com certeza, você não pode matar ninguém. Amém? Claro que tinha, queridos, naquela época, dentro do cumprimento, né, das leis de Deus naquela época, quando uma pessoa, um exemplo, era pego idolatrando outros deuses, uma mulher era pega em adultério, tinha a lei de morte, né? Amém? Mas isso aí era punição. Acontecia o quê? Que tinha, né? Uma mulher, era um julgamento. Uma mulher, ela era pegada em adultério, ela ia ser julgada por aquele pecado, por ter quebrado aquela lei. E a pena para o adultério era o apedrejamento. Amém? E muitas, não vou me deter nisso, mas só para você entender. Então, a única maneira de o povo ou das autoridades, né, dos líderes de Israel na época era matar alguém quando a pessoa quebrava as próprias leis do Senhor que foram feitas para que as pessoas viessem submeter essas leis. E quando não era submetida essas leis, havia uma punição e até mesmo, muitas vezes, a morte. Amém, meus queridos? Então, quando Deus fala não assassinarás, não fica somente em nós não poder matar alguém, né? Que é pecado matar alguém, né? Tirar a vida de alguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Amém? Ninguém tem esse direito. Amém? A Bíblia diz que o único que tem, né, o controle de todas as coisas da vida, da morte, de tudo é Deus. Amém, meus amados? É Deus, Ele é o poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos do Senhor. Amém? Tudo está nas mãos do Senhor. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Amém? Então, assim, meus amados, eu quero agora entrar nas ramificações para você entender. Queridos, vou dar um exemplo agora de uma das ramificações. Amém? Não assassinarás. Como tem gente, eu vou começar dando um exemplo de dentro das casas. Como tem pais assassinando filhos, não fisicamente, mas espiritualmente.
Como tem pais colocando seus filhos no mundo, eu estou falando agora me referindo a pais crentes, cristãos, que servem a Deus, que se dizem ser povo de Deus, amém? Através, amém, daquilo que sai da boca dos pais, ou do pai e de uma mãe, e muitas vezes também dos filhos para com os pais. Agora eu estou falando de quando uma pessoa é usada, amém, pelo diabo, para através da boca dela liberar palavras de morte, que acabam assassinando uma pessoa espiritualmente, que acaba colocando aquela pessoa no mundo, que a pessoa acaba se desviando por aquela palavra de morte que foi lançada, às vezes por aquela pessoa daquela família, por um pai ou por uma mãe. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Então, o matar pode acontecer dentro de uma família, pode acontecer dentro de uma casa, mas às vezes não é nem no natural, às vezes é no espiritual. E a morte espiritual, o assassinato espiritual é muito mais, como é que eu vou dizer, mais forte, mais preocupante. Por quê, queridos? Porque quando a pessoa morre espiritualmente, ela é assassinada, querido, ela perde a razão de servir a Deus. Ela perde a vontade de servir a Deus, ela perde o foco de servir a Deus. Ela não quer mais servir a Deus porque ela foi escandalizada por alguém da sua família que liberou uma palavra que matou ela, que assassinou a vida dela, que assassinou os sonhos dela. Os planos daquela pessoa foram planos frustrados naquele momento. Amém? Então Deus, ele nos levanta, querido, para nós gerar vida nos nossos filhos, para nós gerar vida na nossa esposa, a esposa gerar vida no marido, o pai e a mãe gerar vida nos filhos e não morte, e não assassinato. Amém? Agora eu venho dar um conselho para os pais: seja amigo dos seus filhos. Né? A gente procura ter amizade com os nossos filhos, nós não somos perfeitos, a gente erra também, mas a gente procura acertar, querido, e gerar vida. Já gerei muita morte dentro da minha casa antigamente, mas eu entendi que depende da gente, de a nossa família estar viva no Senhor. Estou falando agora de vida espiritual, de vida com Deus, de uma família, de uma comunhão, de uma aliança, de uma unidade de uma família para com Deus. Amém? As pessoas têm que vigiar, porque a boca da pessoa pode ser uma arma para assassinar. Amém? O sonho, a esperança, a fé, a vida que aquela pessoa até estava tendo com Deus, por mais que estava fraca, mas tinha uma esperança, e agora foi morta, foi assassinada por palavras. Então, querido, cuida com a tua boca, cuida com aquilo que sai da tua boca, porque quando você mata alguém através da tua boca, espiritualmente falando, amém? Você está quebrando o mandamento do Senhor, você está quebrando a lei de Deus, que é o 6º mandamento, que diz: não assassinarás, não matarás. Amém? Deixa eu entrar agora em outra ramificação para você entender. Queridos, o que eu vejo agora referindo, trazendo, né, amém, esse assassinato para dentro das igrejas nos dias de hoje, amém? O que eu vou falar aqui é uma realidade muito grande que acontece nos nossos dias, que é líderes que estão fora da direção de Deus, ou líderes que foram levantados sem Deus mandar, pessoas que não são capazes, amém, de exercer o pastorado, pessoas, às vezes não somente pastores ou apóstolos ou bispos, mas às vezes obreiros, às vezes evangelistas, às vezes missionários, toda essa parte eclesiásticas de cargo dentro das igrejas, todos, eu estou me referindo no modo geral. Como tem pessoas desinstruídas, pessoas que se dizem direcionadas por Deus, que eram para estar gerando vida em outras pessoas e estão assassinando essas pessoas
com aquilo que sai das suas bocas. Com conselhos que não vêm de Deus. Amém? Aqui na cidade aqui a gente tá deparado com várias situações de pessoas que a gente conhece, que procurou ajuda em lugar errado, que procurou conselho num lugar errado, amém? Que seguiu pessoas, não que não sejam de Deus, mas pessoas que estão se movendo, como o apóstolo Luiz Hermínio diz, como é que ele fala? O objetivo é certo, né? Mas a maneira que a pessoa está conduzindo, tá caminhando para esse objetivo, ela está agindo errado. Daí as pessoas querem seguir essas pessoas. Amém? Elas querem seguir pessoas que estão fazendo algo que está desagradando a Deus. E essas pessoas acabam caindo dentro de um buraco. Por quê? Porque seguiram pessoas que levaram elas, amém? Através da boca dessas pessoas. Amém? Através dos conselhos dessas pessoas. Elas acabaram o quê? Levando essas pessoas à morte espiritual. Amém? Daí história no quê? História na família, história no casamento. Amém? História na vida dessas pessoas com Deus, porque as pessoas, né, muitas vezes tomam atitudes e querem fazer as coisas do jeito delas, não aceitam o conselho que Deus está dando através da liderança. Amém? Você está me entendendo? Então, de várias maneiras hoje em dia, a gente pode matar alguém espiritualmente dentro da igreja com palavras. Deixa eu te dar um exemplo aqui, querido. Não é você falar a verdade para uma pessoa e essa pessoa não querer submeter a verdade e não querer mudar. Isso daí é problema da pessoa com Deus. Ela não está querendo, amém, se libertar ou deixar aquele pecado ou ser diferente. Daí é uma opção dela. Amém? E se tem uma coisa que a gente faz é falar a verdade. Por isso tem muita gente que não fica na igreja, querido. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir o que elas querem. Elas querem ouvir o que vai fazer bem para elas, o que vai realmente, né, vir de acordo com aquilo que elas querem viver. Aquele evangelho de porta larga, aquele evangelho, amém, que o diabo coloca na mente das pessoas que, é só isso que eu faço, não tem problema fazer isso. Daqui um pouquinho eu largo, quando chegar o tempo de Deus eu largo esse pecado. Amém, queridos? Não. A Bíblia diz que quando o Filho de Deus nos liberta, a gente é livre em Cristo. Então, quando você aceitou Jesus, Ele te libertou. Quando Deus opera uma libertação na vida de uma pessoa, é completa. Senão essa pessoa nunca teve um encontro com Deus verdadeiro. Amém? Então, eu estou dando um exemplo. Amém? Mas quando, né, eu dei o exemplo agora de a gente falar a verdade e as pessoas não aceitar. Mas quando, queridos, os pastores, liderança, vêm e dão um conselho errado, ou pregam errado, instrui a pessoa errada, ou mata a fé da pessoa por uma palavra que liberou da boca e essa pessoa morre espiritualmente, ele acaba que assassinando essa pessoa espiritualmente e ela é frustrada. Amém? Ela é frustrada por quê? Porque quem era para levantar ela, assassinou ela através de uma palavra, através de uma atitude, meus amados. Amém? Então, e quando isso acontece, essa pessoa que está sendo instrumento do diabo, que era para ser para gerar vida naquela pessoa, amém, acabou assassinando aquela pessoa. Acabou trazendo morte para aquela pessoa. Amém? Automaticamente aconteceu o quê? Que ela quebrou a lei de Deus, o 6º mandamento, que é não assassinarás, não matarás. Amém? Porque Deus não constituiu o homem de Deus, a mulher de Deus, querido. Amém? Para fazer a obra do homem. Porque quando a gente faz a obra do homem, a gente vai levar muitas pessoas à morte espiritual. Entendo o que eu estou falando. E muitos têm feito isso. E a gente tem visto muitos fazendo isso. Se movendo num objetivo que é de Deus. O objetivo, qual que é o objetivo de Deus? É as almas. Só que da maneira errada. E eu tenho um ditado que eu aprendi com meu irmão. Com meu pai e com meu irmão. Nós trabalhava
Ontem eu falei pro irmão Diego, a gente trabalhou desde pequeno, todos os filhos e o meu pai trabalhou com serigrafia. E na serigrafia é assim, ó, um exemplo, ó, para fazer esse leão da Maloja aqui, ó, isso aqui é serigrafia, ó. Isso aqui é um encaixe de cores para formar o rosto do leão e para ficar conforme as cores do ministério. Amém? E o meu pai e o meu irmão, quando me ensinaram e quando nós trabalhávamos na serigrafia, eles falavam bem assim, tudo que começa errado não tem como acabar certo, mas aquilo que começa certo vai acabar certo. Significa, querido, tem pessoas